Hoje no quadro do Estúdio Aberto, Dr. Ricardo Pianta, ele é médico, é jornalista. Eu tinha esquecido o que era, já pensou um negócio desse? Tá feio o negócio aqui, ó. O Estúdio Aberto vai tratar para você a história de Rondônia contada de uma forma diferente que vem viralizando na internet com um professor convidado especialíssimo, tá? O assunto é com o Dr. Ricardo Pianta, médico e jornalista. O Estúdio Aberto está no ar e você vai conferir a partir de agora. Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte Lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de volta e hoje, continuando a história, com ele, o grande professor Luiz, cara que está bombando nas redes sociais e que está lá no Instagram, no TikTok. Quais redes mais, professor? Tem no YouTube também, mas no YouTube eu não estou postando com frequência, né? As postagens são mais no Instagram e no TikTok. E olha só, é uma grande referência já para o estado de Rondônia, para o Brasil, o que esse cara está fazendo, levando a nossa história. Professor Luiz, a gente está aqui no Memorial Rondon e que, na realidade, tem aqui ao fundo a Igreja de Santo Antônio, que foi a pauta do nosso programa de terça-feira, que eu convido você que não assistiu lá no YouTube, nossas redes, e também poder conhecer um pouquinho mais. Mas aqui tem essa locomotiva que marca um pouco da história de Rondônia, né? Sim, nós podemos falar um pouco, né, sobre o grande mito fundador da cidade de Porto Velho, que é exatamente o processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Com pelo menos 3 tentativas, somente a última que vai ser efetivada, e surge em decorrência dela, então, a cidade de Porto Velho. Porto Velho vem a partir da estrada de ferro. E tem aí algumas grandes curiosidades, né, professor? O primeiro jornal de Porto Velho era escrito em inglês. Exatamente, né? Com esse processo de construção, nós temos mão de obra estrangeira, várias nacionalidades estiveram aqui presentes, né? Quase 50 nacionalidades. 50 países aqui dentro. Pessoas do mundo inteiro, né, que vão participar, então, desse mega projeto que seria a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E o idioma oficial naquela época era o inglês. É por isso, então, que nós temos os primeiros jornais ali sendo em inglês, como o The Marconi-Graham e um que ficou muito conhecido que foi o The Porto Velho Times. The Porto Velho Times. Isso mostra aí a importância, né, dos ingleses nesse momento. As 3 caixas d'água, que não são ingleses, são americanas, né? Exatamente, né? E já acrescentando mais dentro dessa história, nós temos ali a Presidente Dutra, né, que era a rua divisória. Do lado de lá se falava inglês, né, era considerado o lado então dos americanos, e do lado de cá era Porto Velho dos brasileiros, né? E ali a gente tem um fato importante, né, professor? O que nós temos basicamente de esgotamento sanitário, de ligação, basicamente de esgotamento sanitário das primeiras água encanada é dessa época da estrada de ferro. Exatamente, né? Nós tínhamos ali toda uma estrutura, toda uma organização naquele lado que vem da estrada de ferro, e o lado posterior, né, é basicamente o lado que vai crescendo de forma desorganizada. É o lado que vai crescendo ali de costas para o Rio Madeira, e o tempo vai passando e a cidade vai crescendo cada vez mais em direção, então, a essa localidade, né? Hoje nós temos aí mais de 20 quilômetros já, que é sentido Zona Leste, né? E vai crescendo de costa para o Rio Madeira, de costa para a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E na busca, né, de resgatar essa história, a gente tem aqui na região aqui da área, né, mais precisamente aqui, o Memorial Rondon, que, apesar de algumas pessoas trazerem como uma grande controvérsia, mas foi a pessoa responsável pelo desenvolvimento e criação do Estado, porque foi através da linha telegráfica, né, professor? Nós temos um amplo processo, né, de interligação, então, da comunicação aqui para essa localidade, aí no início, então, do século XX, né, sendo, então, Marechal Rondon a pessoa mais importante aí nesse trabalho.
fazendo então a ligação das linhas telegráficas. E um detalhe importante é que nós temos as cidades que hoje, né, tem tipo Ji-Paraná, Jaru, todas elas têm ali, foram pontos de telégrafo, né, e em decorrência aí tempos mais tarde, elas surgem nessa mesma localidade onde foram colocados os pontos de telégrafo. Ou seja, as cidades cresceram em volta do ponto telegráfico porque era um meio de comunicação da época. Se hoje nós vivemos e temos o nosso desenvolvimento através da TV, do celular, na época o que tinha era o telégrafo. Era o telégrafo, né? Era o que possibilitava então a comunicação, a ligação tanto dessa localidade com o Mato Grosso e posteriormente com o Rio de Janeiro. Vamos para nossos anunciantes e na volta a gente conta um pouquinho mais para você. Hoje eu vou apresentar para vocês Connect. Connect Lens é uma indústria de lentes oftálmicas que utiliza a tecnologia avançada, mundialmente disponível para fabricar seus produtos. Sabemos que o uso das lentes é uma necessidade e por isso temos como princípio básico democratizar o acesso às tecnologias de correção visual e tornar acessível a todos os públicos. Utilizamos na fabricação o que tem de mais moderno em maquinários importados da Alemanha e até mesmo na inteligência artificial, para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação. O nosso parque industrial é constantemente atualizado, com máquinas mais eficientes para proporcionar conforto e uma visão perfeita. A gama de opções das lentes Connect é completa. Temos uma lente para cada necessidade, seja ela para miopia, hipermetropia, ocupacionais e esportivas, lentes especiais para altas ametropias. Sempre temos uma opção que se encaixe na escolha de seu médico, pois são lentes totalmente customizadas e que levam em consideração as necessidades de cada indivíduo, ou seja, uma lente perfeita sob medida para cada pessoa. Viver ao máximo sem perder nenhum detalhe, agora você pode! Professor Luiz, muito obrigado pela tua vinda, por participar conosco desse quadro, poder ter aceito o nosso convite e contar um pouco da história rica, a história linda de Porto Velho e a história de Rondônia. Obrigado, professor, e a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo Estúdio Aberto, onde tem um rondoniense, Estúdio Aberto está lá. Tá lá. Estúdio Aberto, oferecimento. Connect Lentes, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe.